Muito bom dia, meu amado irmão, a paz do Senhor, você que está no canal O Profeta dos Aflitos, com teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França, amém? Glórias a Deus, tenho algo da parte do Senhor para teu relevo espiritual. Eu quero profetizar algo na sua vida, dizendo que sua árvore, ela voltará a crescer e a florescer. Glórias a Deus, né? Estava eu na estrada quando eu vi uma árvore e pensei algo interessante. A paisagem dela estava linda, com muito verde, e havia muitas árvores menores em sua volta. Porém, o mais impressionante é que essa grande árvore está no meio de outras árvores, estava completamente seca. E ela estava seca. Então veio algo no meu coração. Porque Deus ele fala de várias formas, né? Por que essa árvore não cresceu da noite para o dia? Ela precisou, irmãos, de muitos anos para poder crescer. Ficou gigantesca, né? E ao seu lado, ali de outras, ela floresceu. Glórias a Deus. Mas um dia, eu não sei por qual motivo, ela se secou sozinha. E grande ela estava, mas sem folha, e à beira da estrada. Isso serve de reflexão para nós. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Será que depois de tantos anos de fé, servindo ao Senhor, deixamos que os ventos, as tempestades, as afrontas, os desprezos das pessoas secassem a nossa alma? Nós vivemos assim, somos figurados, né? O Senhor nos figura de casa, vaso, árvore. Ele nos figura. E nessa forma figurada de árvore, não podemos deixar que os ventos, as tempestades, as afrontas, o desprezo das pessoas secasse a nossa alma. Eu te digo, como tem sido nos últimos dias agora? Como é que tem sido a sua vida? Será que nós estamos nos acomodando diante do crescimento? Será que nós estamos acomodados? Deus está nos fazendo crescer. E o que acontece com as nossas experiências, com os nossos frutos? Você tem que entender e lembrar, mais importante do que começar bem é terminar bem. É você terminar. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 7, que o melhor das coisas não é o princípio, mas sim no fim dela. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela vem de começo, meio e fim. E você não pode deixar que, muitas das vezes, a indiferença das pessoas, o ataque, as afrontas, o desprezo, né, venha te entristecer e te fazer parar, se secar. Você tem que entender que Deus, Ele está na sua frente. Ele está ajudando você. Ele está fortalecendo você. Então o que importa é terminar bem. O que importa é o final dessa situação que você tem vivido, né? Então muitas pessoas começam a vida com Cristo cheias de entusiasmo, cheias de alegria, né? Uns já com ministérios, pregando a palavra, orando, sendo usado por Deus, louvando. Aí começa o quê? As participações nos eventos da igreja. Participa das vigílias, vive em comunhão com os irmãos, mas depois de um tempo começam a se isolar, ficar feridas, tristes, frustradas e cansadas de lutar. Parece que desde então elas não conseguem mais ser felizes e não sabem como se levantar. E por isso que Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 12 ao 13. Se você se encontra nessa situação, eu quero te dar um conselho: persevere. Pare de se lamentar e comece uma nova história de vida com Deus hoje.
Se você não tem ido mais à igreja e perdeu a sua comunhão com Cristo, volte para a presença dele hoje. Busque uma igreja evangélica que pregue com seriedade a palavra de Deus. E ali você receberá o alimento espiritual e terá comunhão com os outros irmãos. E acima de tudo, creia que mesmo com a sua história de sequidão e frieza, Deus ainda faz parte dela. Deus não se limita ao tempo de florescer. Por isso, meu irmão, minha irmã, volte a cuidar das suas raízes. E logo, novos frutos abençoados começarão a brotar em sua vida. Como diz a palavra, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, e dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prosperará. O Salmo de numeral 1, do versículo 1 ao 3. Então, em nome do Senhor Jesus, creia que a sua árvore voltará a florescer, que você voltará a se alegrar, que você voltará, aleluia, a ter um contentamento, uma alegria, um prazer de estar na presença de Deus, porque não existe outro lugar melhor do que não estar na presença de Deus. Amém? Que Deus possa te ajudar, continuar te abençoando, te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.